Bom dia, meus amores. Então, hoje a gente vai ter uma aulinha de história, tá bom? Sobre movimentos nativistas. E vamos começar com uma introduçãozinha do que é isso. A gente sabe que o Brasil, ele era colônia de Portugal. Nós ainda estamos no período colonial. O Brasil, ele era colônia de Portugal. E por ser colônia de Portugal, Portugal, ele tinha controle total sobre todas as atividades econômicas que o Brasil tinha, que eram a extração de pau-brasil, cultivo de cana-de-açúcar, extração de ouro e pedras preciosas. Portugal ficava com muito dinheiro, Portugal cobrava muito caro e os brasileiros eles começaram a repensar isso, a como isso estava acontecendo, porque tudo que acontecia aqui, Portugal ficava com boa parte do lucro e não tinha tanto esforço, vamos dizer assim. Isso criou uma série de revoltas, uma série de movimentos, que o primeiro movimento foi o movimento de Beckman, que foi liderado por Manuel e Thomas Beckman, tá? Eles eram irmãos, isso aconteceu lá no Maranhão, em 1684, e aconteceu por quê? Aconteceu porque os produtores de engenho do Maranhão tiveram um desentendimento com a Companhia do Comércio do Maranhão. A Companhia de Comércio, ela tomava conta de toda a mercadoria que era produzida no Maranhão e ela fiscalizava a qualidade dessa mercadoria. E também uma outra causa, né, bem importante, foi a falta de mão de obra. Por que a falta de mão de obra? O governo de Portugal, ele se comprometeu a mandar para o Maranhão escravos todos os meses. Mas os comerciantes de escravos, né, os traficantes negreiros, eles não obedeciam isso porque eles visavam as capitanias que mais davam lucro, que era Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, que era a capital, São Paulo. E os donos de engenhos do Maranhão começaram a escravizar indígenas. Por escravizar indígenas, eles começaram uma guerra, vamos dizer assim, com os jesuítas, que eram os padres que protegiam os índios, tá? E o que é que aconteceu? Os revoltantes, eles invadiram o Colégio dos Jesuítas e invadiram também a Companhia de Comércio. Prenderam o governador e Manuel Beckman assumiu o poder. Eita, tia, eles ganharam. Não, eles não ganharam. Por que eles não ganharam? Porque Portugal mandou um novo governador. E Manuel foi condenado à morte e morreu enforcado. Próxima guerra, Guerra dos Emboabas, liderada por Manuel Viana Nunes. Bora lá. Aconteceu em Minas Gerais. Vocês vão ver que Minas Gerais vai bombar aqui, viu? Aconteceu no ano de 1708. E por que aconteceu? Os bandeirantes, que eram aquelas pessoas que exploravam o território brasileiro, eles descobriram as minas de ouro e eles queriam domínio total sobre essa exploração. Só que com o passar do tempo, começaram a existir na região emboabas, que são pessoas que vêm de fora para poder explorar. Um dia, esses emboabas, eles renderam os paulistas e eles disseram para os paulistas, se vocês entregarem as armas de vocês, a gente vai, cada um para o seu lado, cada um explora seu ourinho, sua mininha, do seu jeito, tal, ninguém se mete com ninguém. Mas senão a gente vai ter uma grande guerra aqui. Os paulistas, para não serem mortos, eles entregaram todas as armas. E ao entregar as armas, os emboabas mataram todos os paulistas. Eita, tia, os emboabas ganharam. Não. Portugal disse nem paulistas, nem emboabas. Quem vai explorar as minas sou eu. Próxima guerra. Gente, eu tô sempre levantando essa abinha porque eu tô tentando gravar esse vídeo já pela 5ª vez e não salva. Eu já tô quase chorando aqui. Mas vamos continuar. Próxima guerra, a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates aconteceu aqui pertinho, aconteceu em Pernambuco. Aconteceu no ano de 1710. E aconteceu entre os líderes de engenho de Olinda e os mascates de Recife. Olinda era a capital da capitania de Pernambuco e Recife era só uma cidadezinha. Porém, Recife contribuía tanto para o sucesso da capitania de Pernambuco quanto Olinda. Então, Recife, os mascates queriam que Recife fosse elevada a pelo menos Vila Real. Né? E não tinha o conceito de cidades na época, então eram vilas.
Consequência disso, os holandeses eles invadiram Recife porque eles queriam exclusividade total. E como isso terminou, os holandeses foram presos e foram enviados a Lisboa e seus bens foram confiscados. E Recife tornou-se capital de Pernambuco. Próxima, revolta de Filipe dos Santos, ou revolta de Vila Rica, liderada por Filipe dos Santos. Também aconteceu em Pernambuco, também aconteceu em Minas Gerais. Tá vendo Minas Gerais voltando aí, ó. Se liga nisso que próxima aula a gente vai falar sobre isso. Aconteceu no ano de 1720 e aconteceu porque Portugal queria explorar o ouro. Portugal queria ter controle total sobre a extração de ouro e sobre a fundição de ouro. Quando o mineiro ele vai lá na mina extrair o ouro, ele não extrai o ouro do jeitinho bonitinho, não. O ouro sai em forma de pedra mesmo. E essa pedra ela precisa ser lapidada. Essa lapidação acontece em casa de fundição. Então, depois que o ouro é extraído, ele precisa ser lapidado, ele precisa ir para essa casa de fundição. E Portugal criou várias casas de fundição. Antes de Portugal criar essas casas de fundição, vamos imaginar, o Edson, ele tem as minas dele e ele tem a sua própria casa de fundição. Então, ele extrai o ouro e tem a sua casa de fundição e paga um imposto a Portugal. Felipe a mesma coisa, Laura a mesma coisa, Isis a mesma coisa, Edna a mesma coisa. Mas aí, quando Portugal criou a casa de fundição, ele proibiu todas as outras casas de fundição. Então, o que é que acontecia? A Maísa, por exemplo, ela tinha que extrair o ouro, pagava um imposto, e ela tinha que colocar o ouro na casa de fundição de Portugal, segundo imposto, para que a casa de fundição fundisse o ouro. Eram 2 impostos, no caso, que pagavam Portugal, né? E os mineradores queriam a redução desses impostos. Consequência, os manifestantes eles queriam o fechamento das casas de fundição de Portugal e queriam a redução de impostos. E o que é que aconteceu? Filipe dos Santos foi enforcado em praça pública. Como eu falei antes, ele foi enforcado em praça pública para que ninguém fizesse a mesma coisa. E por último, mas não menos importante, Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, estão vendo que eu coloquei 3 fotinhos, né? Foi liderada por Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, esse carinha aqui que está com a corda no pescoço, literalmente, vou explicar o porquê. Essa primeira imagem é a bandeira de Minas Gerais, que é a bandeira de Minas Gerais até hoje, que tem os dizeres libertas que serantime, que quer dizer liberdade ainda que tardia. E essa segunda imagem é de uma reunião dos Inconfidentes, que eu vou explicar já já. Aconteceu em Minas Gerais, no ano de 1789, e as causas. A causa foi que, primeiro, Portugal queria a aplicação da derrama. O que é isso? Portugal estabeleceu um valor para os impostos e se, por exemplo, vamos imaginar um belo dia, a Carol não consegue pagar esses impostos, os soldados portugueses invadem a casa da Carol e pegam tudo que eles acham que dá para cobrir aquele valor, que dá para cobrir aquela quantidade de dinheiro que a Carol não pagou, né? E isso era muito comum. Por que isso era muito comum? Porque Portugal estabeleceu que a extração de ouro era a única atividade econômica de Portugal. Com isso, não podia se ter mais nada, não podia se vender mais nada, não podia se fabricar mais nada, não podia produzir mais nada, não podia criar mais animais, porque o ouro era a única atividade econômica de Portugal. Fechamento de fábricas de tecidos, além de comprometer a economia de Minas Gerais, também comprometia porque as pessoas tinham que comprar o tecido de Portugal e o tecido de Portugal era muito caro. E proibição do uso de estradas do interior para o litoral. Como a gente falou antes, né, as minas elas estão em um local mais afastado do litoral. E a proibição do uso dessas estradas é para que não existisse contrabando de ouro em pedras preciosas. A Inconfidência Mineira ela foi um conflito ideológico. O que é isso? Ela não teve guerra, não teve luta, não teve disputa. A disputa era no canto das palavras. Os inconfidentes, que eram médicos, filósofos, padres,
advogados, senhores de engenho, eles eram pessoas extremamente cultas, extremamente sabedores do que tinham direito. E por serem pessoas assim, eles queriam convencer o governo de Portugal que, como Minas Gerais era a parte do Brasil que mais estava dando lucro, eles tinham que ter alguns privilégios. E entre esses privilégios, eles queriam criação de colégio, de universidades e por aí vai. Só que um carinha chamado Joaquim Silvério dos Reis, ele traiu o movimento. Ele foi lá no governo português e falou tudo que os inconfidentes queriam. E o governo português foi lá e prendeu todos os inconfidentes. Alguns foram exilados do Brasil, ou seja, foram mandados embora do Brasil para não voltar mais. Outros foram presos por prisão perpétua, ou seja, iam morrer na cadeia. E Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, foi condenado à morte, enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. E por que no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era a capital da colônia, tá? Atividade, quarto ano, páginas 52 a 54, quinto ano, páginas 55 a 57. Então, meus amores, era isso. Até a próxima. Beijo.